Irmãos, a paz do Senhor, Deus continue abençoando a todos. Muito obrigado por continuar assistindo os meus vídeos. E são simples, né? É como eu disse, a gente nunca gravou, sabe, irmãos? E a gente está fazendo o que pode, né? O objetivo é beneficiar pessoas. Esse é o nosso objetivo, né? E conforme os irmãos sabem, né? Que o valor de um livro nem sempre é a capa, mas o conteúdo. Desculpa, né, irmãos, porque não está nada bom, a gente nunca gravou, mas vamos em frente. Bem no vídeo anterior, está lá, não é? Aquela senhora que convidou nós para orarmos pela prima dela, estava endemoniada. Olha, irmãos, conforme eu disse, a gente entrou naquela batalha, naquela guerra, sem experiência. Havíamos tido umas 2 experiênciazinhas, né? Não sei por que aquela época, né? A gente tinha tanta experiência assim na igreja com pessoas endemoniadas, né? Eu acho que justamente era porque a igreja é uma igreja muito consagrada, uma igreja muito unida, então isso aí suscitava a ira do inimigo. Mas agora estávamos entrando numa guerra, numa batalha terrível. Então, conforme eu disse, a igreja estava mais ou menos umas 100 pessoas, né? E todas elas, né, começaram a lutar junto com a gente com jejum e oração. E o tempo foi passando, e as pessoas foram desanimando, e depois, conforme eu disse, finalizou, humanamente falando, com 2 pessoas, eu e o irmão que era já dirigente comigo. Olha, irmãos, o que eu já vi e o que eu já ouvi, eu vou te falar, só pessoas que têm coragem, né? Que o Espírito Santo de Deus dá coragem para poder suportar uma situação daquela. 3 legiões de demônios no corpo de uma pessoa, e ali estava nós, pela fé. E oração, jejum, e oração, jejum. E os dias foram passando, e conforme eu disse, né, o moço era muito católico, né? Aquelas imagens dele, aqueles quadros, aqueles crucifixos, a gente não podia falar para ele tirar aquilo, porque poderia, né, estragar a coisa toda, né? Talvez possa ter sido por isso que a situação se agravou tanto e levou muito tempo para resolver o problema. Mas o tempo foi passando e o pastor da época também entrou na briga, mas o pastor demorou muito poucos dias, porque o demônio prometeu que ia queimar a filha dele. Ele tinha uma menina entrando para a adolescência e o inimigo falou que ia queimar a filha dele. E cumpriu a palavra, queimou mesmo. A menina teve queimaduras de 1º e 2º grau. Aí eu falei, irmãos, se vocês quiserem continuar, vocês continuam. Eu não vou mais vir aqui. Tá bom. Outros pastores também, que veio a ter conhecimento do caso, também não animou.
E a gente continuou pela fé. E um após outro ia desanimando, e um após outro ia desanimando, irmãos. Eu firmei. Falei, não, eu não vou desanimar, eu tenho que ver o fim disso aí, nem que eu morra. Olha, irmãos, esse inimigo, ele colocava a dor na moça de uma tal forma que ela ia gritando, e ai, 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 me acorde, eu estou morrendo, e a gente ali chegava a suar, clamando pelo sangue de Jesus. Daqui a pouco, Deus colocava a mão e ela melhorava. Tinha vez que ele deixava ela muda por 2, 3 dias, ela não conseguia falar. Ele não, eles. Outra hora, irmãos, aqueles demônios, eu não sei o que eles faziam lá nos olhos da menina, que a gente olhava, ela abriu os olhos, a gente só viu o branco do olho, branquinho, não via a menina dos olhos. Coisas terríveis. Aí quando chegou um certo dia, o dono da casa, hoje ele já dorme, conforme eu disse, depois que o inimigo falou assim, olha, em todo lugar onde é que levou essa moça, essas orações que vocês faziam aí, tal, catolicismo, isso tudo é meu, isso tudo é nosso, é a gente que manda. Aí o homem, dono da casa, tomou uma decisão e falou assim, de hoje em diante eu vou servir a Deus. E colocou uma mesa, até hoje eu me lembro. Primeiro colocou uma mesa, depois colocou uma cadeira. Da cadeira subiu para a mesa e tirou aqueles quadros todos, fez uma limpeza. As imagens que estavam dentro do quarto, o crucifixo, arrancou tudo, fez uma limpeza e me deu 2 sacos dessas coisadas tudo. E isso eu creio que aí fez os demônios ir perdendo a força. Aí fez eles perdendo a força. Irmãos, a gente já estava fraco de tanto jejum. E assim mesmo eu tinha que trabalhar para sustentar a família. Tinha que trabalhar para sustentar a família e à noite tinha que ir para lá. A casa deles ficava perto do lugar onde é que... no condozinho onde é que a gente morava, sabe? Eu chegava do serviço, tomava banho, comia alguma coisa e passava a mão na Bíblia e ia para lá. Irmãos, só o poder de Deus, só o poder de Deus. E nesse íntere, quando a gente estava nessa luta, nessa guerra, antes dessa guerra terminar, nós estávamos na vigília, conforme disse os irmãos, que todo mês a gente fazia uma vigília, e nessas vigílias, uma delas, a gente estava lá, devia ser mais ou menos 1h da manhã orando, a moça estava calma. De repente entrou uma moça, de repente entrou entrou para dentro da igreja, correndo, só vestido da cintura para baixo. Da cintura para cima estava despida. E se protegendo, os seios, etc. Né? E essa moça, né, eu não sei o que ela estava fazendo numa hora daquela, não sei, eu sei que tinha uma pessoa, um sujeito,
correndo atrás dela, e eu não sei se é estrupar, acho que eles queriam estrupar, né? Acho que pegou na blusa dela e ela conseguiu, né, se desvencilhar dele. E ela correndo na rua, aí ela viu a igreja aberta, foi o único lugar que ela achou para poder se esconder. Aí a pessoa veio assim, até na porta, viu que a igreja estava cheia de gente, ela estava lá dentro, nós não vimos a cara da pessoa, não sabemos. Aí ela falava assim, ô gente, você salvou minha vida. Aí as irmãs que estavam lá providenciaram alguma coisinha lá, para uma blusa lá, uma coisa para... Aí ficou a noite toda, mais a gente lá. E ela agradecia a gente tanto, vocês salvaram minha vida. E depois a gente convidou ela para voltar à igreja. Ela andou voltando algumas vezes, depois ela não apareceu mais. Não sabemos, né, o que aconteceu com ela depois. E uma outra noite, a gente estava lá, devia ser mais ou menos 1h da manhã, estava lá em oração. Aí chegou um moço e falou assim, ó, seu Rocha, pai mandou pedir ao senhor se alguns de vocês podem ir lá, porque o filho dele está endemoniado. Olha só que situação, o filho dele está endemoniado. E esse moço que mandou o recado para mim, ele de vez em quando fazia um serviço lá no depósito, onde é que eu trabalhava e tal, eu conhecia ele. Será que vocês podiam ir lá, mandou falar, será que a gente podia ir lá fazer uma oração lá por esse filho dele? Aí fomos em 3, eu, o irmão que era diretor comigo e um outro irmão, chamava-se Geraldo Gonçalves. Fomos os 3, falaram, irmão, vocês ficam aqui em oração e nós vamos lá. A casa dele também não era assim longe, era perto, nós fomos lá. Aí quando chegamos lá, que quase não tinha muro, o bairro era meio pobre na ocasião, quase não tinha muro. Quando a gente está passando na cerca de arame, num portãozinho que tinha, eu ouvi de lá. Eu já estava entrando no quintal deles, aí eu ouvi de lá, o diabo falou assim, vem o Rocha me tirar daqui, mas se ele pensa que eu vou sair daqui, ele está enganado. De cá, nós ouvimos ele falar. Aí nós aproximamos, era um barraco, e aí, irmãos, estava tudo apagado. Não. Tinha um cômodo com a luz, 2 cômodos com a luz acesa e um cômodo com a luz apagada. Esse endemoniado tinha 2 irmãos. Eles eram as pessoas bem fortes, aqueles homens prensa mesmo. Estava lá os 2, o endemoniado estava lá, numa posição assim, tipo de 4 pés, mas só que não estava com as mãos no chão, não. E fumando um cigarro. Aí os irmãos dele estavam sem camisa, suado. Falou, gente, ó, vocês ajudam aí que nós não temos condições de... Ninguém segura esse homem. Ninguém segura. Nós com dificuldade colocamos ele aí, estamos aí ajeitando só para ele não sair. Aí mandamos chamar vocês. Aí, vê o que vocês podem fazer aí. Aí, a igreja tinha ficado lá orando e a gente chegou. Aí eu perguntei assim, mas por que essa luz aí, onde é que ele está apagada? Aí o Espírito mal respondeu, eu mandei apagar porque eu sou do escuro e gosto do escuro e mandei apagar, e fumando cigarro. Eu falei, pois nós vamos acender ela agora. Ele falou assim, se você acender essa luz, eu vou quebrar esse barraco tudo, com tudo que tem aqui. Eu falei, pois vamos ver se você vai quebrar.
Aí, eu entrei, segurei num braço dele, o irmão com a Bíblia aberta e o outro foi no interruptor. Irmãos, aí quando a luz... E o povo ficou espantado, sabe? Naquela coisa, o que queria acontecer naquele momento. Aí a luz acendeu. Irmãos, para a honra e glória de Deus. Acho que uma criança de 2 anos tinha mais força do que ele. Não foi capaz. Irmãos, eles têm uma força sobre... Você sabe que eles têm uma força sobrenatural? Os irmãos já deram experiência lá no livro de Atos, no capítulo 19, onde 7 pessoas, não é? Filho de um tal Seva, tentaram expulsar um demônio. Está lá no capítulo 9 do livro de Atos. E eles eram 7, e lá fala que era um espírito maligno só. E esse espírito maligno, no começo, botou os 7 para correr. Ninguém segura, não, a não ser pela força de Deus, pelo poder de Deus. E uma outra vez, né, confirmando o que eu estou dizendo para os irmãos aqui, assim, já anos depois, eu estava fazendo um trabalho só em Deus, lá na Bahia, um lugar que chama Argolo. E sozinho, fazendo esse trabalho lá sozinho. Eu morava no Poço da Mata, não tinha ninguém para me ajudar. Foi uma época de Semana do Calvário, aí eu fiz uma Semana do Calvário lá sozinho. Pegava o ônibus lá, vinha, arrumei a sala, emprestado lá com uma professora, e começou e estava indo muito bem. Então eu vinha de ônibus, vinha para Argolo, ficava. Aí fazia o trabalho, então 10h30 da noite, tinha um outro ônibus que saía de Nanu, que passava lá e passava na cidade onde eu estava morando, que era o Poço da Mata. Aí, às vezes, né, o ônibus não vinha, aí eu tinha que dormir ali, né, dormir em cima do banco, ficava por ali. E um dia, eu lembro, eu estava explicando Daniel 7, capítulo 7, e de repente, irmãos, chegou uma pessoa, um moço escuro, e sentou, puxou uma cadeira e sentou. Mas não levou 5 minutos. Esse homem deu um pulo para cima, que quase bate a cabeça lá no teto e bateu no chão. E foi logo tirando um sapato do pé. Esse homem, ele mexia com o negócio de macumba, e como você sabe que onde está pregando a palavra de Deus, os malignos não gostam, esse homem entrou lá, eu não sei se ele sabia que ali era uma reunião de cristãos, eu sei que aconteceu isso. E aí, ele saiu para fora. No que ele saiu para fora, ele estava mais ou menos com uns 8 colegas dele lá fora, e os colegas dele tentavam segurar ele, e ele dava um jeito lá no corpo, irmãos, que caía on para tudo enquanto era lugar. Ninguém juntava aquele bolo de homem, segurava ele e nada. Ele dava um jeito lá e eu só via ele cair lá de perna para cima. Lá fora na porta. Daí a pouco ele marchou para dentro. Para passar na porta, para voltar cá para dentro. Espumando. Eu estava com a Bíblia na mão, aberto, Daniel no capítulo 7. Eu segurei a mão dele com o braço esquerdo. A Bíblia na mão direita e do lado da mão esquerda e segurei ele. Irmão, ele não tinha a força de uma criança.
humanamente falando, eu estava ali sozinho, não tinha ninguém da minha igreja para me ajudar. Eu segurei ele. Aí, quando eu falei que em nome de Jesus, que ele fosse embora, que ali não era o lugar dele, aí ele foi com quem assim, que deu aquele grito assim, aí, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso aqui? O que eu estou fazendo aqui? Cadê meu sapato? O sapato não estava nos pés dele, né? Que ele tinha tirado na hora que o diabo entrou nele. Aí os colegas dele veio e chamou ele lá para fora, calçou o sapato dele e sumiu. Mas a reunião nesse dia acabou, porque todo mundo entrou em pânico e aí estragou tudo. Aí voltando lá agora, né? Eu adiantei para ir mostrando para os irmãos que a força que o inimigo tem, mas quando uma pessoa está a serviço de Deus, que tem a ajuda valiosíssima de Deus, especialmente dos anjos, os anjos maus não têm força nenhuma. Porque eu sou testemunha disso. E voltando lá, irmãos, no caso agora, voltar um caso anterior, a guerra continuou. E eu clamava lá e nas minhas orações particulares, pedi oração, e a gente estava sem saber mais o que fazer. Mas continuamos ali. Aí eu lembro que, aí sim, aí quando chegou uma certa, um certo tempo lá, sim, estava me esquecendo. Sabe uma coisa que animava a gente? É porque às vezes a gente estava ali, ela endemoniada, aí a pouco ele olhava assim para cima e falava assim, olha, vem me tirar daqui, vem me tirar daqui, vem me tirar daqui. Aí nós entendemos, irmãos, que eram os anjos de Deus que estavam ali. Isso aí nós criamos coragem. Fala, irmão, vamos continuar, que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E aí foi indo, aí eles começavam, ainda tem 89 para sair, daí a pouco, e ali guerra continuada, tem 88 ainda para sair, tem 87, e foi indo, e foi abaixando, e eles foram saindo. Me lembro como se fosse hoje. Aí nós fomos para lá, orar como sempre, e ela até que não passou muito mal esse dia não, sabe? Aí voltei para casa, devia ser umas 10h30, cansado, que vocês vendo. Aí, quando eu estava ajeitando para deitar, aí o irmão, que depois se tornaria nosso irmão, já tinha se entregado a Jesus, ainda não tinha batizado, ele voltou e bateu na porta, irmão Rocha, vai lá. O trem está lá de novo. Aí voltei. Quando cheguei lá, aí ela estava rolando assim no chão, na cama, caía no chão. Aí ele falou assim, hoje é dia de despedida de legião. Hoje é despedida de legião. Irmãos, e aí começou a falar certas coisas que eu vou te falar. Falou que realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Ele falou que, tornou a falar para eles lá, falou assim, olha, todo lugar que vocês levaram essa menina, nós ia dar cara de vocês, porque é nós que comandamos. É nós que manda. Mas o dia que vocês passaram lá, e mexeu com esse povo, nós sabia que ia ter problema. Aí depois eu falei, irmãos, e se nós tivéssemos acovardado? Aí ele falou assim, olha, ninguém quer mais entrar no corpo dessa menina. Ninguém quer mais votar. Porque a oração de vocês cortava
a gente igual a espada. A gente não tá, ninguém quer mais entrar. E eu não estou aguentando aqui não, eu tenho que deixar. Irmãos, eu não sei se era lágrima de jacaré, mas eu vi o diabo chorar, e ele chorando e falando assim, vocês tomaram ela de nós, vocês tomaram ela de nós. Aí, falou, olha, ninguém quer entrar mais no corpo, ninguém aguenta mais nada, está todo mundo retalhado com a oração de vocês. Irmãos, então, ore, viu, irmãos? O diabo não aguenta as orações. Muitas vezes a gente fica na dúvida, porque como eles são invisíveis, você faz oração, você ora, e como você não vê o diabo sair, sai um, entra outro. Você pensa que sua oração não está valendo nada, mas ela está sim. E no outro vídeo eu vou falar para vocês a prova do que eu estou dizendo aí. E aí, irmãos, eles falaram assim, olha, tudo vai voltar, todo problema que tem nesse bairro aí, isso aí tudo vai ter que acabar, porque o espírito mal não quer ficar aqui. Nós temos que sair e ir para outro lugar. Essa situação, tudo vai melhorar, essas confusões, tudo vai acabar aí. Aí ele falou assim, mas nós vamos sair, mas nós vamos matar um aí pertinho daqui. E matou mesmo. Aí, irmãos, olha bem. Ele falou assim, Rocha, eu te tiro do meu caminho. Vou tirar você e sua família do meu caminho. Por 2 motivos. Você tem tirado muita gente fazer minha vontade e tem pisado muito em mim. Eu te tiro. Eu falei, o Deus que eu sirvo, falei para ele, é muito mais poderoso do que você. Irmãos, ele não me conseguiu me tirar não, mas está lutando para me tirar até hoje. E não foi só no corpo dessa menina que ele falou, não, meu corpo de outra pessoa também. Ele tornou repetir a ameaça de novo. Eu é que sei, irmãos, o que eu tenho passado. O Espírito de profecia fala isso, que as pessoas que se entregam a Deus, estando nos testemunhos selectos, tornam-se alvos dos ataques de Satanás. E muitas vezes pessoas ajudam o inimigo a cumprir o propósito dele. Como eu tenho visto isso. E graças a Deus, irmãos, para a honra e glória de Deus, essa menina batizou. A família toda batizou. Isso foi no ano de 72 para 73. Ela está viva e está na igreja até hoje. Ó, irmãos, eu preciso que vocês orem por esse missionário já velho e cansado como eu, porque as ameaças que ele fez, ele está procurando cumprir a qualquer custo. Orem por mim. Continuaremos no próximo vídeo.